A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O cristão nunca deve duvidar sobre a sua origem, como ele foi formado, de onde ele vem, principalmente para onde que ele irá. Essa dúvida não pode de maneira alguma existir na mente ou no coração de um seguidor do Senhor Jesus Cristo, pois temos que ter a plena certeza de que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, mediante a fé de que no dia do Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel para nos ressuscitar, porque somos justificados pelo seu sangue e não justificados pelas nossas capacidades humanas, mas por causa do amor de Cristo Jesus manifesto em favor da humanidade na cruz do Calvário, quando ainda o ser humano estava rebelde contra o Senhor. Mesmo assim, o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, não pensou em doar a sua vida em favor de cada um de nós. Mas isso não foi uma coisa exclusiva que o Senhor Jesus Cristo fizera em favor de cada um de nós. Desde Adão, o Senhor Jesus Cristo tem tentado de todas as formas, de todas as maneiras, atrair o ser humano de volta para o seu lado. Contudo, a nossa rebeldia, o nosso desejo de ser independente e pela nossa grande queda por cometer pecado, acaba por nos afastar do Senhor, acaba de nos tirar da presença de Cristo Jesus. Contudo, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi o valor pago ao mundo, que ao mesmo tempo considera loucura tal ato. Entretanto, para nós crentes em Cristo Jesus tornou-se sabedoria, entendimento para a redenção e aproximação do Criador de todo o universo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos entender primeiro o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A vida santidade, estudando noite e dia, praticando continuamente a leitura, recebendo por meio do Espírito Santo a revelação, o propósito de Cristo Jesus para nossas vidas. E que coisas são essas que nos serão acrescentadas? Será que é aquilo que os adeptos da teologia da prosperidade dizem, como dinheiro e bens materiais, ou essas outras coisas seriam a comunhão com Cristo Jesus e o direito à vida eterna? Compete a nós a decisão pessoal de seguir a Jesus Cristo. O que é buscar a presença do Senhor Jesus Cristo? O que são essas coisas que não serão acrescentadas? Mas só descobriremos isto se praticarmos a leitura da palavra do Evangelho do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, está escrito: Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Toda a glória, toda a graça, toda a manifestação do poder e honra está em Cristo Jesus. Quer entender como se formou todo o universo? Quer entender como foi formado o homem? Primeiro precisamos entender e conhecer Jesus Cristo, pois somente através da fé que entenderemos como é o mover, como é o agir do Senhor Jesus Cristo. E quando começamos a viver através da fé, entendemos de modo que o mundo fica perdido quando não se é seguidor de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus absoluto. Pois a partir do momento em que abrimos mãos das coisas materiais e começamos a viver pela fé. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 está escrito: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A fé em Cristo Jesus é algo precioso, é algo que nos foi dado pelo próprio Jesus Cristo, a fim de que por meio dele pudéssemos alcançar a redenção dos nossos pecados e por consequência a vida eterna. Entretanto, alguns religiosos acreditam que a abundância do Senhor Jesus Cristo está baseado na materialidade deste mundo, porém os que vivem pela fé sabem que a abundância do Senhor Jesus Cristo está na vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O cristão genuíno e verdadeiro procura se manter santo e incorruptível, agradável ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso precisamos nos manter longe de todo o pecado, nos abster dos prazeres da carne, para que assim possamos agradar ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, e preparará o teu caminho diante de ti.
Devemos sempre servir ao Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, com toda a nossa capacidade, para que assim concluímos a nossa obra, o nosso chamado que é de pregar o Evangelho de Jesus Cristo de maneira honrosos e justificáveis perante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consumidor de toda a nossa fé. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro Isaías, capítulo 40, versículo 3, está escrito: A voz daquele que clama no deserto, preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para nosso Deus. Como João Batista foi a voz que clamava no deserto no seu tempo, nós também somos nos dias atuais, ou seja, aquele que vem antes do Senhor Jesus Cristo para anunciar, para pregar ao arrependimento à humanidade. Somos como o profeta João Batista pregando o meio desse deserto que é o mundo, porque se não tem a presença de Jesus Cristo é uma terra vazia, sem forma, desértica, para que a humanidade possa se arrepender e voltar a Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, está escrito: Assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. Mas permitam aquele que se gloria, gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Portanto, não são as atitudes que o Senhor Jesus Cristo tem grande prazer. Podemos dizer ou concluir que muitas das coisas que temos feitos e que temos praticados não está conforme o determinado por Cristo Jesus para nossas vidas, e aqui fica a reflexão para esse dia, que cada um de nós possamos analisar as nossas vidas com o Senhor Jesus Cristo e concluímos que nós estamos realmente fazendo a vontade de Cristo Jesus ou estamos sendo somente religiosos.